Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje está aqui no Salmos de número 14, ainda com a nossa série no livro de Salmos. Versículo 1 somente, diz assim: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Veja, esse salmo inicia descrevendo aqui, diz o insensato, diz o tolo em seu coração, não há Deus. Esse verso aqui, ele está descrevendo toda a humanidade. Toda a humanidade, ela se encaixa nesse versículo. Quando a Bíblia diz em Romanos 1, mesmo tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Antes se tornaram nulos em seus próprios discursos, seus raciocínios. O insensato tolo diz no íntimo, no seu coração, não há Deus. Assim como esse versículo do verso 14, do capítulo 14 descreve, assim é a nossa sociedade. A nossa sociedade, ela tem sufocado a Deus, né? Ela tem rejeitado a ideia de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus todo-poderoso, que governa sobre todos. Porque se você diz que não há Deus, entende-se que não há justiça, não há uma punição futura, não há ali uma resposta às suas atitudes ruins. Então é fácil para um insensato aqui, a ideia de moralmente corrupto, dizer no seu coração, não há Deus. A nossa sociedade, ela tem feito isso. Ela tem feito isso nas escolas, elas tiraram Deus, o Deus santo e justo, das escolas, das universidades, elas têm tirado Deus de todos os ramos da nossa sociedade. Deus só é aceito na igreja. Só na igreja pode ter Bíblia. Só na igreja pode ter ali cristãos. Não, nas universidades ali, alguém que levanta a bandeira de cristão logo é taxado. Alguém que levanta a bandeira do evangelho, de Deus, logo é taxado. É excluído, rejeitado. A nossa sociedade, ela tem tirado Deus, né, da nossa sociedade. Ela quer e tem tirado Deus, ela tem sufocado a verdade de Deus. Isso, houve uma época onde filósofos, eles disseram, olha, a morte de Deus, Deus não é mais necessário. A época do iluminismo, a época onde o homem era o seu próprio Deus. E eles tiraram Deus das universidades, Deus das escolas. E assim, nós temos hoje a consequência de tirar Deus de todos esses ramos. A corrupção, a imoralidade, a perversidade, o pecado se propagando. Essa é a ideia de não há Deus. O insensato diz no seu coração, o tolo diz não há Deus no seu coração. Por que ele diz isso? Porque muitas vezes a sociedade ela age dessa forma, tirando Deus, excluindo Deus. Porque o versículo explica, não há Deus. Então, corrompam-se e praticam abominação. Tira Deus, um Deus justo, santo, que não compactua com o pecado, justamente para dar lugar às suas práticas abomináveis, às suas iniquidades, a cobiça, a mentira, a vaidade, o sexo ilícito. Eles tiram Deus e dizem, olha, Deus não existe, não há punição, não há regras, não há princípios, não há norte. Cada um escolhe viver como quer. Por que a nossa sociedade hoje ela tem se depravado em muitas formas de pecado? Porque não há uma base sólida, por exemplo, que existe a família, homem e mulher. Então, para dar vazão às suas imoralidades, eles olha, família se constitui como nós queremos. 2 homens se constituem família, 2 mulheres se constituem família. Não há base, não há os princípios de Deus estabelecidos. Então, tirar Deus é mais fácil. Tirar Deus é mais fácil para que as pessoas continuem nas suas práticas deliberadas de pecado. Então eles tiram Deus para que não haja limites
né? Mas Paulo diz, né, que nós somos distintos. Que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis. Veja, por que Paulo diz isso? Que se nós tivermos esperança nele só para essa vida aqui, nós somos miseráveis porque justamente nós não temos uma esperança futura. Que Cristo, a ideia lá é que Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tira-se Deus, tira-se a divindade, tira-se a ressurreição de Cristo. Então é isso que o mundo faz. O mundo sufoca a verdade de Deus. Não há quem busque a Deus, diz Romanos 3. Por quê? Aí você pode me dizer, não, mas as pessoas querem buscar a Deus. Elas buscam idealizar o seu próprio Deus. Os que aceitam a sua concupiscência, os que aceitam o seu modo de vida, que aceitam o seu pecado, né? Eles fazem para si os seus próprios deuses. Porém, o Deus Santo e Justo, que não compactua com o pecado, o homem sempre foge. O homem sempre rejeita no seu coração. Então, o motivo pelo qual o homem diz não a Deus no seu coração, mesmo estando claro, né? Mesmo estando claro, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, mesmo o homem vendo toda a sabedoria, o sol é uma pregação ali ambulante, um dia discursa outro dia, como que pregando, olha, existe um Deus, existe um Criador. Apesar disso, o homem sufoca a verdade de Deus, olha, não há Deus para praticar a sua abominação, os seus pecados. Como que dizendo, não há punição futura, não há uma condenação futura, vamos viver da forma que nós quisermos, não há inferno, não há um Deus que julgará as nossas intenções, os nossos pensamentos, não há um Deus que julgará as nossas atitudes. Vivamos, pratiquemos o pecado. E assim eles acham que estão matando a Deus. De fato, em certo sentido, eles matam Deus no seu coração, eles sufocam a verdade de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não exista e que Deus não vá punir o homem pelos seus pecados. E que Deus não vá agir de conformidade com a sua palavra. Porém, a verdade bíblica é que Deus existe, está sentado no trono e os seus olhos contemplam os maus e os bons. E um dia, ele julgará cada um individualmente. Ele vai julgar e dará o veredito sobre cada um. Então, ao contrário do que o salmista diz, não há Deus, o tolo diz, não há Deus, nós queremos que existe um Deus soberano, que julgará vivos e mortos, que ele tem um cedro de ferro em suas mãos, e ele vai sim tratar com cada pecador, cada insensato, que uma vez disse no seu coração, não há Deus. Deus existe e ele vai sim julgar cada um de nós, cada pecador. Ninguém passará impune diante de um Deus justo e santo. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, crendo que o Senhor existe, gere em nós, Senhor, coração temor, Senhor. Gere em nós temor ao Senhor, levando em consideração tudo que está escrito, tudo que o Senhor nos ensina através da Tua palavra, Senhor. Que nós não venhamos a rejeitar a voz de Deus em nosso coração, mas venhamos aceitar a Tua vontade, Senhor, em nos direcionar e nos guiar, Pai. Te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu amigo, minha amiga. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, né? Para que mais pessoas possam ouvir as verdades bíblicas. Convidar você também a deixar o seu like aqui, comentar na postagem, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Amém? Deus abençoe e glória a Deus.